Então, a questão de número 9, da página 53, são, no caso, uma questão com dois itens, A e B. Ok? E são questões que não são tão simples, são um pouco complexas no entendimento, mas eu digo a vocês o seguinte: nosso material, nosso conteúdo é triângulo. Toda vez que você puder dimensionar, formar um triângulo com uma figura qualquer, faça isso. Às vezes, você vai ter que prolongar. Por exemplo, no seu livrinho aí, não tinha a figura toda formada. O que eu fiz? Eu fechei a figura no ângulo A, tracei uma retinha, prolongando a retinha que sai do ângulo A. E ela formou, no caso, dois triângulos. Um triângulo com ângulo A, 62 graus e 14 minutos. O triângulo com ângulo B, 23 graus e 17 minutos. Observem isso. E o que ele quer saber na nossa figura? Ele quer determinar o valor de A mais B. Então, mas como olhar cada uma delas, o ideal é pegar de forma rápida. Então, olha a figura que tem ângulo B, valor inicialmente tem 200. A figura que está com ângulo B tem ângulo de 3 graus e 17 minutos, correto? Olha a marca ali. Se eu marcar isso aqui com uma setinha, é um ângulo externo ao ângulo que tem ângulo B. E se externo, ele fala o quê? Que o ângulo externo é sempre igual ao que temos não adjacentes a ele. Ou seja, esse ângulo aqui, inicialmente, ele vai ser igual ao B mais 23 graus e 17 minutos. E eu vou formar dois ângulos somente. Agora, eu tenho ângulo A, tem um ângulo de 4 minutos, e o ângulo B, 4 graus e 17 minutos. Então, eu tenho 3 ângulos aí, eu tenho que se somar 3 ângulos, a soma é igual a 100 graus. Então, o quê? A mais B, mais 3 graus e 12 minutos, mais 32 graus e 12 minutos, é igual a 100 graus. B somado 17 vezes 14, vai ali, 11 minutos. Só que a soma de um ângulo está indo. A mais B, fica igual a 100 graus, ou 20 graus e 30 minutos. Aí a gente acontece só os termos. Você vai somar a parte angular. O grau é a principal. Mas o grau é o principal. Você grau é só grau. Bom, é grau minuto. Então, não falta. Então, vai o quê? 5 graus, 20 minutos, 0,1 que fez. Se ficar um grau que é estado, vai 60 minutos. Então, quando eu pensei nos 70, eu posso fazer quando? 139. Usar só ser 60 minutos. Aí sim você faz logo. Seria 94 graus, ou seja, a soma de A com B é igual a 94 graus e 29 minutos. Ok? Então, essa é a questão de número 9, letra A. Então, vocês viram que a teoria ela é vinculada a você formar triângulos de qualquer forma. Tá? Subir só um pouquinho a figura. Tá bom. Na figura B, a mesma coisa. Não havia todos os ângulos ali formados. Então, o que foi feito? Prolongou-se duas retinhas. Uma em relação ao ângulo A, outra em relação ao ângulo B. Quando você prolongou ali, pode você observar que nós criamos ângulos opostos pelo vértice. Então, embaixo tinha quantos graus? 125. Completando ali, daria 55 de um lado e 55 do outro. Correto? Mas aí acontece o que para você? Nós queremos, no caso, também achar o valor de A mais o valor de B. Correto? Repare que nós temos ali alguns triângulos formados. Tem um triângulo que está com o ângulo A 55 graus, tem um que está com B 55 graus também. Observaram isso? Tem um triângulo maior, que tem um ângulo que você não conhece. Correto? Olha a figura. A intenção você não conhece. Só que a fala que se somar os três ângulos, passa de 80 graus. Correto? Isso é fixo, isso é imutável. Só que um ângulo vai quanto? 35. Obviamente, mas eu vou fazer. Eu posso ler para você esse terceiro ângulo aí. Ele tem matemática. 70 menos 35 graus menos A. O falta aí. Só que acontece. Dimensiona de novo. O termo de B. Também 35. 180 menos A. Se torna externo, dizendo que nem seria o quê? Que o ângulo externo será similar aos ângulos internos na adjacente série. Ou seja, eu posso fazer 55 é igual a 70 menos defeito de um lado, um lado, né? Isso. Então, aí você mudar, vai acontecer essa conta, não importa, igual a 70 menos 5 menos 5. Então, mais igual a 70 menos 5 menos 5, vai ver, exatamente, 90, nossa. Você observar, dimensionamento aí é muito variável. Então, você pode mudar de diversas formas diferentes a mesma questão. Agora, o que você tem na sua mente? Tem que ser a sua mente. É aqui.
Na página 57 em diante, ela trabalha a chamada congruência entre triângulos. Quando se fala congruência, o nome congruente quer dizer o quê? Iguais. Correto? Então, existem alguns casos que tornam um triângulo congruente. Para dois triângulos serem congruentes, o que é necessário? Que eles possuam lados e ângulos congruentes. Quando isso acontece, eles se tornam congruentes. E vocês têm no seu material que eu passei para vocês, também tem na apostila, na página 55 e 56, alguns casos, algumas classificações que envolvem congruência de triângulos. Tá? Então, tem um LLL, que é lado, 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 quando tem três lados iguais, tem lado, ângulo, ângulo oposto, que é o azinho à frente, tem um lado, ângulo, lado. Então, tem vários, tem ângulo, lado, ângulo. Então, tem 5 casos de classificações, tá? E aí não tem prática, inicialmente não tem conta, inicialmente. Então, olha a figura aí da página, as figuras, melhor dizendo, da página 57. Ele fala o seguinte: indique nas figuras a seguir, nos termos congruentes, cada caso ali de congruência. Então, se você observar na figura da letra A, tem dois triângulos, ABC e ADC, correto? Reparem que ele colocou um tracinho no lado DC e no lado BC, quer dizer que eles são congruentes. Tem um tracinho no AD e no AD, são congruentes. E reparem que o lado AC é um lado comum aos dois triângulos, correto? Então, quer dizer o quê? Nesse triângulo, ele possui três lados congruentes. Então, qual é o caso de congruência aí? L, L, L. Lado, lado, lado. Ou, olha que interessante também. Tem um lado AB e AD são iguais. O lado DC e CB também são iguais. Reparem que o ângulo B é igual ao ângulo C. Esse é igual ao ângulo D, quer dizer, B e D são iguais. Então, aí também poderia colocar o quê? Lado, ângulo, lado também. Então, nessa questão letra A aí, você poderia formatar ela com duas classificações diferentes. Lado, lado, lado e lado, ângulo, lado. Não está aí, tá? Na figura B, reparem que o lado AB é congruente ao lado ED. Tem um tracinho em cada um, quer dizer, são congruentes. O ângulo A é igual ao ângulo E. Olha bem a marcação deles. E o ângulo que está em C ali, de um lado do outro, ele vai oposto pelo vértice, ele é igual. Só que está na frente do meu lado. Então, ele é oposto ao seu lado. Então, qual o caso de congruência aí? Lado, ângulo, ângulo oposto. Esse ângulo oposto aí é oposto ao lado que você conhece. Então, reparem de novo, é só colocar nome. Na figura C, ele começa a falar o seguinte: reparem que tem dois ângulos de 90 graus, o ângulo A e B são retos. Aí ele fala que o lado AC é congruente ao lado BF, quer dizer, é igual. O lado AB é congruente ao lado DE. Então, tem um lado, o ângulo e o outro lado. Que caso de congruência é? Lado, ângulo, lado. E a letra D, você pode mencionar aí, tem um triângulo ABC e o triângulo ABE, quer dizer, e o triângulo CDE. Olha as dimensões. AB igual a CD. BE igual a CE. E AE igual a CD. Repare que os três lados dessas figuras são iguais. Ou seja, qual o caso de congruência? Lado, lado, lado. Essa parte aí é uma teoria em que você tem que estar com a tua mente bem focada em visualizar os elementos que são comuns. E como é que ele vai te formar esses comuns? Colocando traços para comparar. Um traço, dois traços, três traços. Assim ele compara as figuras que têm o quê?
as mesmas dimensões. Não esqueçam disso. Subir um pouquinho para terminar essa página. Na questão de número 2, na figura, o triângulo CBA, ou ABC, tanto faz, né? É congruente ao triângulo CDE. Determine A, B e a razão entre os perímetros desses triângulos. Aí você vai começar a dimensionar o que é o aqui. Repara o seguinte, ele fala no caso que 3B mais 5 e 35 eles são opostos no mesmo vértice. Então quer dizer o quê? Eles são congruentes. Então 3B mais 5 igual a 35. 3B igual a 35 menos 5, 3 igual a 3B igual a 6. Agora é interessante. Mas eles são iguais. Se eles são iguais, tudo é possível. São os mesmos. Os radão, que é o mesmo, eles são todos. Como você diz olhos iguais, qual é o resultado? Nós vamos começar um. Porque são correntes possíveis, nós terminamos. Teoria resolve a parte prática. Sabe uma figura aqui? Então, I e N são retos diretos congruentes. Mostra então quando I e J são congruentes. Então, aí você como assim? E para os dois triângulos, o N e I do N. Lado, o N é o mesmo. É interessante. Lado, o N é o mesmo. Eu aqui, lado, o N são congruentes, são o mesmo. Então, mostra então, o segmento JU e S. São mesmos. Tá? Então, ele tem um lado, tem os dois graus do lado. Isso é o congruência real. Lado, não, lado. E se ele tem mais, consequentemente, também teremos mais. Então, por esse motivo, você vai ter o ângulo I é igual ao ângulo J, por esse variância. Mas também congruentes. Ok? Então, vamos lá. Ela fala o quê? Vamos ler a questão inicialmente. Para construir uma estrutura triangular, no caso um triângulo, um carpinteiro utiliza 2 ripas de madeira com medidas 7 metros e 9 metros. Ok? 7 metros e 9 metros. Qual é o menor comprimento inteiro em metros que a terceira ripa deve ter para construir essa estrutura? Ele quer, no caso aqui, que você determine o menor tamanho possível, né? Então, como ele pediu aí o menor tamanho possível, o que eu posso subentender aí no meio? Que o 9 é o maior lado, e que é o menor possível. E a teoria fala o que para você? O que a teoria nos informa? Que um lado deve ser sempre menor que a soma dos outros 2 lados. A teoria fala sobre isso. Correto? A teoria é essa. Então quer dizer o quê? O lado de 9 tem que ser menor que 7 mais x. O terceiro lado eu não conheço. Tem que ser menor. Ok? Resolvendo aí minha equação, vou passar x para um lado e o 9 para o outro. Quero então menos x menor que 7 menos 9. 7 menos 9 dá menos 2. Quero então menos x menor que menos 2. X não pode ser negativo. O que acontece em relação a um triângulo? Na equação, melhor dizendo, multiplica-se por menos 1. Mas quando isso acontece, todos os sinais têm que ser trocados. Eu quero o quê? X maior que 2. Qualquer valor maior que 2 satisfaria o que ele quer. Então, poderia ser quem? Maior que 2. 3, 4, 5, né? Só que vai um detalhe. Ele quer o menor inteiro possível. Então, qual vai ser o menor inteiro possível? 3 metros. Então, número 1, x, a resposta no caso, 3 metros.
Próximo. O perímetro de um triângulo, o que é perímetro mesmo? Soma de todos os lados. Determina, é 60. Determina a medida dos lados desse triângulo, sabendo que a medida deles são x menos 5, x menos 6, x menos 2 e x mais 2. Ou seja, se ele quer o perímetro, eu sei que se somar esses três lados, né, tem que dar 60. Então, x menos 6 mais x menos 2 mais x mais 2 igual a 60. Menos 2 e mais 2 são simétricos, eu posso cancelar. Então, ficaria o quê? 3x igual a 60 mais 6. 3x igual a 66, x igual a 22. Então, reparem que x é 22. Mas eu tenho três lados aí. Um lado é x menos 6, outro é x mais 2, outro é x menos 2. Como x é 22, um lado dele é 16, o outro lado é 20, o outro lado é 24. Ok? Ele pergunta depois o seguinte: verifique se você pode construir esse triângulo. É aquela verificaçãozinha fazendo o quê? Um lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, você pegaria 16 tem que ser menor que 20 mais 24. É verdadeiro. 20 tem que ser menor que 16 mais 24. Também é verdadeiro. E 24 tem que ser menor que 16 mais 20. Verdadeiro. As três verdadeiras quer dizer o quê? Que eu posso construir esse triângulo. Esse triângulo, ele existe. Terceira, daqui a pouco eu subo. Terceira. Se dois lados de um triângulo isósceles, ele é isósceles, medem 38 e 14. Qual poderá ser a medida do terceiro lado? Justifique sua resposta. Então, repare o seguinte. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui, no caso, dois lados iguais e um diferente. Né? O terceiro lado você não conhece, ele quer saber com eficácia qual é o terceiro lado. Então, o que você pode fazer? O que lembram? Para você determinar um lado desconhecido, o que você pode fazer? Começa como? A diferença entre os lados conhecidos é menor que o lado que eu quero achar, é menor que a soma dos lados. Ou seja, 38 menos 14 é menor que A letrinha aí não importa muito, tá? É menor que A ou X, que é menor que 14 mais 38. 38 menos 14 dá 24. 38 mais 12, mais 14, 52. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu lado A, o meu lado que eu quero descobrir, vai ter que estar entre 24 e 52. Só que vai, ele é um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais. 52, como você vai? 28. 28 está entre 24 e 52. Ou então, tem muito que entender, tem que ser sentidos. Entendeu? Um lado x, outro x mais 2x menos 1. Outro x de maior ângulo aí. Então, x mais x menos 1, mais x mais 6, mais 5. Eu vou levar x, 6, 35 menos 3 mais 1. Dá 100. Então, você, x mais 25. Eu x. Olá, tudo bem aqui. Para ele, é x mais 6. 25 mais 6, 35. Um lado, n, é 3x menos 1. 3 vezes 5. 3x, 2 vezes 1. 2 vezes 5 mais 5, 99. Aí, você consegue ver. É interessante. É 5 proporcional ao ângulo. Menor lado, não, ao lado, maior. Qual é o